Bem, nós tivemos neste final de semana uma confraternização, um momento de compreendermos aquilo que Jesus veio fazer nos nossos meios. Nós, por um lado, na sexta-feira é o símbolo do desencarne de Jesus, né? Ou seja, o corpo dele foi mutilado, foi açoitado e foi destruído pelas mãos dos inimigos, mas a Páscoa simboliza o retorno à vida. Não diria o retorno à vida, mas simboliza a vitória sobre a morte do corpo físico. Porque Jesus ele passou a mensagem de que não existe morte, existe uma mudança de condição, saindo do mundo físico e indo para o mundo espiritual. Então, o sábado ele foi a mansão dos mortos, como nós a conhecemos através da Bíblia. Ele diz lá que cativos que estavam presos foram libertos por ele, a Bíblia fala sobre isso. E a doutrina espírita nos expande o entendimento, dizendo que ele foi lá também para visitar Judas. Então, através da mediunidade de Chico Xavier, os espíritos revelaram como que foi esse coração amoroso, né, que foi em direção ao amigo que o traiu, mas que por ser todo de amor, de perdão, né, ele, mesmo no mundo espiritual, ele continuou dando exemplo, amando, e ele foi em direção a Judas, que é um irmão que naquele momento faliu no seu direito de filho de Deus de errar. Então ele errou, mas Jesus tem o coração aberto para todos e foi à mansão dos mortos. E também, posteriormente, ele esteve no nosso plano em espírito para se reunir com seus discípulos, para se reunir com as pessoas e mostrar que a vida não acaba com a morte física. Então esse é a principal conclusão que nós podemos tirar desse período tão importante na história do cristianismo, na história de todos nós. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco diferente. Hoje nós estamos no dia 1º de abril, ou seja, o dia da mentira, e nada mais relevante do que nós falarmos sobre a verdade, um pouco sobre a mentira, mas também sobre a verdade. Então hoje a gente até poderia ou pode falar alguma mentirinha pequenininha, né, com os nossos amigos, brincando, mas a mentira que nós vamos falar é uma mentira que ela tem um corpo muito negativo, né? E a verdade como algo que é a luz de Deus. Então, quando nós vamos fazer um raio-x da mentira, dessa característica que muitos de nós temos, que é o hábito de mentir, nós vamos detectar nesses indivíduos, são indivíduos que estão buscando atalhos. Quem mente está sempre buscando uma forma mais rápida de se obter alguma coisa. Então, se nós, através da verdade, vamos encontrar uma série de dificuldades, de percalços para poder conseguir alguma coisa, falando a verdade, a mentira ela simboliza um meio fácil de enganar e de conseguir o que queremos. Então, o mentiroso, ele sempre está com esse intuito.
Então, se no campo profissional nós estamos diante de uma pessoa e às vezes nós falando a verdade, nós queremos obter algum tipo de benefício econômico, vender alguma coisa. Falando a verdade, às vezes o cliente ele não vai ter um interesse no produto, né? Mas se eu mentir, se eu falar que o produto é muito bom, eu sei que o produto não é bom, eu sei que aquele produto vai causar um prejuízo para ele, mas eu uso desse mecanismo para obter uma facilidade, é um atalho. Se eu falar a verdade, eu não vou conseguir. Se eu usar da mentira, eu vou conseguir. Então, durante a nossa vida, nós temos essa possibilidade de mentir. E temos também pessoas que têm a compulsão pela mentira, que é uma patologia que chama-se mitomania, que é a mania de sempre falar mentira. Então essas pessoas, compulsivamente, elas falam mentira e muitas das vezes elas mesmo acreditam nas próprias mentiras. Ela vai criando tanta mentira e a mente dela está sempre imaginando coisas que não existem e elas vão sempre inventando mentira sobre mentira para poder sustentar a primeira mentira, que ela depois começa, é um processo realmente psicológico onde a pessoa ela passa a acreditar mesmo que aquilo é verdade. Então ela mesmo cai na própria mentira. Então, o mentiroso, ele vai sempre, de uma hora ou outra, ele vai sempre ser descoberto. Aquela pessoa que dizia Chico Xavier, ele foi perguntado sobre as pessoas que têm o hábito de enganar, que enganam. Então foi perguntado para ele, o que você tem a dizer, Chico, sobre as pessoas que enganam, estão sempre enganando? E Chico Xavier dizia que a pessoa que está acostumada a enganar, em verdade, mais cedo ou mais tarde ela vai descobrir que ela está enganando a si mesma. Então nós sempre, com o tempo, à medida que nós vamos nos deparando com essas pessoas, nós vamos percebendo que essa pessoa perde credibilidade. Então aí, quando essa pessoa vem falar alguma coisa, a gente sempre diz assim, você jura por Deus? Porque a gente sabe que é uma pessoa que fala mentira. Então, essa pessoa ela está sempre sendo confrontada. E a pessoa que fala sempre a verdade, ela tem autoridade. Quando ela fala uma coisa, as pessoas dão crédito. Agora, basta falar uma única mentira. Você falar mentira com alguém, você enganar alguém uma vez, você perde uma coisa muito preciosa, que é a confiança. E a confiança não se perde, a confiança se conquista. Então nós temos que compreender que o caminho da verdade é o caminho difícil, porque a verdade ela sempre vai encontrar muitos obstáculos, mas ela é o caminho mais seguro para a gente. Bom, então feito esse panorama sobre a mentira, dizia Jesus, que seja o seu dizer sim, sim, não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. A gente vai analisar essa palavra, essa colocação de Jesus, sim, sim, não, não. Ou seja, nós precisamos de ter esse comprometimento com aquilo que é certo, aquilo que é errado. Mas também não podemos nos esquecer que a verdade, ela não pode ser falada com rigor extremo. É preciso saber dizer a verdade com amor. Então, é preciso ter sabedoria para falar a verdade. Às vezes uma pessoa ela é completamente cheia de defeitos. Nós vamos orientar essa pessoa. Nós vamos chegar para essa pessoa e vamos dizer, você é ignorante, você é intrometida, você é orgulhosa. Não. Nós vamos
amenizar a verdade com sabedoria, com amor, vamos falar com aquela pessoa, olha, você tem potencial, em vez de falar que ela é ignorante, nós vamos dizer, você tem potencial para você aprender muito. Né? Ou seja, nós estamos sendo positivos, nós não estamos enfatizando o lado negativo, nós estamos sendo positivos. Isso é tão importante na vida humana, na vida profissional, nas nossas vidas, nas relações que temos, qualquer relação humana, quando nós aplicamos esse segredo da convivência, é um ato de inteligência emocional. É saber ter jogo de cintura, ter política, usar a articulação com as pessoas. Então isso é muito importante. Nós sabermos colocar as palavras, encontrarmos as melhores palavras, falando com as pessoas com tranquilidade, né? Sem atacar, sem ferir, sempre sendo verdades construtivas. Chico Xavier também, ele foi questionado, perguntaram para ele, Chico, quando você precisa de dizer uma verdade para uma pessoa, e você sabe que essa verdade ela vai abalar essa pessoa, você conta uma mentirinha, você, com o intuito de amenizar, né, fala uma mentira do bem, ou você fala a verdade, aquela verdade dura, ou você fala a mentira do bem, para não ferir a pessoa. Então Chico, ele sabiamente, ele responde o seguinte, eu não falo a mentira, eu adio a verdade. Então até para falar a verdade, tem a hora certa. A pessoa ela tem que estar preparada para escutar a verdade. Então, durante a nossa vida a gente precisa de ter essa sensibilidade de saber a hora certa, de ir preparando o terreno e falando de forma muito sutil, mostrando, para depois esclarecer a pessoa. Isso acontece muito com os espíritos desencarnados. Às vezes o espírito chega do lado de lá, ele não sabe que ele morreu, ele está num plano espiritual, está acreditando que está vivo ainda, está interferindo no mundo físico. E a espiritualidade chega de forma sutil, vai conversando. Isso acontece na reunião também de desobsessão. A gente vai conversando, vai orientando, e aí depois chega a hora de revelar para aquele espírito que ele está num outro plano de vida. Então, é preciso que tenhamos essas estratégias na nossa vida. A verdade, como eu já falei, ela nos dá credibilidade. A verdade tem que ser dita com amor. E aqui eu coloquei uma história que está descrita no livro Jesus no Lar, do espírito Néio Lúcio, uma psicografia de Chico Xavier. E essa história ela é muito interessante, porque quando nós vamos ler a Bíblia, a gente percebe que tem um conjunto de ensinos ali, mas também Jesus ele esteve nos nossos meios durante 3 anos. Então, nós podemos imaginar, ele esteve pregando, né? Ele morreu com 33 anos, dos 30 aos 33 ele pregou. E aí nós nos perguntamos, os discípulos, eles estiveram com Jesus durante 16 horas por dia, durante 3 anos. Então, ou seja, 24 horas, 8 horas eles estavam dormindo, e durante as 16 horas eles estavam caminhando, eles estavam conversando. Imagina se você ficasse 3 anos com Jesus, caminhando com ele, você fosse dormir, você ia dormir no mesmo ambiente que ele, acordava, comia alguma coisa. Imagina o tanto de conhecimento, de questões
que nós iríamos perguntar dúvidas, quantas lições o mestre nos daria. Olha que privilégio que esses discípulos tiveram, né? Mas a gente sabe que a Bíblia ela conta apenas uma fração do que foi conversado, do que foi vivido, né? Dos discípulos que escreveram a Bíblia, né, do Evangelho, olha só, o Evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas. Se eu não me engano, Lucas e Marcos, eles não foram discípulos de Jesus, eles foram apóstolos. Eles escreveram, mas eles não viveram com Jesus. Então, temos dois, João e, se eu não estiver enganado, João e o Mateus. Lucas, ele era médico, né? Ele não chegou a ser o discípulo, não fez parte dos 12. Ou seja, mas esse é só um ponto, ou seja, tem muitas outras coisas que não foram faladas, não foram reveladas. Então, esse tempo todo que esses homens permaneceram com Jesus, um tanto de conhecimento. Então, nesses livros que Chico Xavier trouxe, muitos deles trazem as histórias, os bastidores do que foi conversado, que não está na Bíblia, mas porque a espiritualidade também acompanhou Jesus. A espiritualidade também aprendeu com Jesus. A espiritualidade seguiu Jesus e viu os passos, os ensinamentos. Porque Jesus é o maior espírito que já esteve nesse planeta. Ele governa este planeta. Então, todos os espíritos que aqui estão subordinados a ele. Então, ele é o mestre de todos os espíritos. Então, quando ele esteve aqui, a espiritualidade inteira estava lá acompanhando, né? Mas a Bíblia da espiritualidade ela é mais completa. Ela é completa. A nossa Bíblia ela é incompleta. Então, nós vamos ver uma desses diálogos que Jesus teve nos bastidores, tá? Então, o que aconteceu? Durante o dia, Jesus ele se comunicou com os fariseus. Então, Jesus ele disse uma frase que deixou os fariseus um pouco incomodados, porque Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os fariseus, eles questionaram, mas eu sou um homem livre. Nós somos livres, nós não somos escravos. Nós temos liberdade. Os fariseus não compreenderam a profundidade daquelas palavras. Até nós mesmos não compreendemos muito bem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade é essa? Então, quando os discípulos foram para a reunião no lar com Jesus, durante o período noturno ali, ao entardecer, eles se reuniram e Pedro, ele foi questionar Jesus. Então nós vamos ver o que está falando o livro. Certa feita disse o mestre, que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque lhe não pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro, no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Então, é uma pergunta que os filósofos todos eles questionam até hoje. O que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Olha só, o que ele falou aqui? Claro que não foi só isso que ele disse. Ele falou isso, ele disse que a verdade total emana da luz total de Deus. Por que a verdade total? Porque a verdade ela pode ser vista de diversas faces.
Eu posso ver um aspecto da verdade, eu posso conhecer uma parte da verdade, você pode conhecer uma outra parte, o outro pode conhecer uma outra parte. Todos estão com a verdade, mas eles podem discordar entre si, porque não conhecem toda a verdade. Então Jesus ele fala de toda a verdade, ela emana da luz total de Deus, né? Mas que o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração, ou seja, aquele brilho, aquela luz, nós não temos condições ainda de perceber, de compreendê-la. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou. E aí que vem a história. Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens. Não obstante, em sua cegueira, sentia-se o melhor de todos. Então, ele estava lá, numa caverna, é uma história, né? Ele estava infeliz, mas ele, no orgulho, ele se sentia o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava, o ar emprestado sufocava-o. Dizia ele, em gritos comoventes, pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquela caverna? Naquele insulamento doloroso, chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso Pai, Deus, que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas, a breve tempo, voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre apareceu melhor, mas, decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Então nós vamos dar uma pausa aqui para a gente analisar o que foi falado. Então este homem, ele estava numa caverna, né? Um odor horrível, ele estava incomodado, ele reclamava, ele suplicava a Deus uma solução para o problema. Deus enviou a fé. Aí a gente analisa a fé e a esperança. Qual que é a diferença entre fé e esperança? Né? A fé, ela está associada a algo ativo dentro de nós. Então, por exemplo, uma pessoa, quando nós vamos pegar um avião, né, é um exemplo para a gente poder entender. Nós temos que ter fé no piloto, por exemplo, que nós vamos entrar no avião, o avião vai decolar, o piloto vai ter essa capacidade, ele vai decolar, nós vamos percorrer o percurso e depois o avião vai pousar. Se nós não tivermos, se nós acreditarmos que aquele voo vai cair, nós não vamos entrar no avião.
Então, para nós entrarmos no avião, nós temos que ter fé, nós precisamos de nos entregar. Então, a fé é uma entrega, né? Então, nós nos entregamos. E a fé, como ele falou aqui, a fé estimulou ele a persistir na oração. Então, é algo que nós precisamos fazer, é uma coisa que nos faz ter uma ação mesmo, ou a ação psicológica, né, de vai acontecer, ou então de persistir. Então, se nós temos fé em nós mesmos, nós vamos longe. Jesus falava, a fé move montanhas, ou seja, se você acredita no seu potencial, você tem fé em você, você vai longe, a fé te leva longe, né? Mas a esperança, ela é o ato de esperar. Então aqui fala que a esperança trouxe calma, resignação, falou da vida eterna, ou seja, a esperança você tem que esperar a vida eterna, é algo que você espera, é algo passivo. Se você tem uma doença, por exemplo, você tem fé que você vai ser curado, você tem fé no médico, que o médico vai encontrar a cura, e você tem a esperança de que existe algo melhor, de que existe um estado de vida melhor, e você espera, ou por uma vida melhor espiritual, ou por viver bem. Então existe uma diferença entre fé e entre esperança. E a caridade é o ato que ele deveria ter ali para com ele próprio. Então o amor ao próximo, não é? É o amor também que ele teria que ter por ele mesmo. Bom, aí, todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o Pai compassivo enviou-lhe a verdade. Então, a última virtude. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, então a claridade, ela iluminou o ambiente. Ela trouxe luz. O infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés e, agora, percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu, cambaleante, e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se a si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu espavorido em busca de outra caverna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Então, fazendo novamente uma pausa, qual que é a grande... Ainda não veio a lição completa, mas essa história, ela é extremamente, é uma lição extremamente profunda. É uma lição filosófica que Jesus deu, a grandeza desse ensinamento. Se nós formos analisar, é muito profundo. Porque o que ele está dizendo aqui é que aquele homem, ele estava incomodado. Mas uma vez que ele viu que o mal estava nele próprio, ele fugiu em busca de uma outra caverna para ele se esconder, para ele continuar naquela podridão, mas ele não se predispôs a se curar, a resolver o problema que ele tinha. Então, o mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial.
Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Então, a gente faz essa avaliação da pessoa que está enganando a si mesma, que está mentindo para si mesma. Por que a verdade ela liberta? Porque a pessoa que tem todas essas chagas espirituais, elas nada mais são do que aquilo que é o oposto daquilo que Jesus nos recomenda a buscar. Jesus fala dos tesouros espirituais, daquilo que você carrega com você, com seu espírito, né? A pureza espiritual, a espiritualidade, que são patrimônios do espírito. Mas as máculas, as mazelas que nós temos são as doenças, são as chagas. E que chagas são essas? São os vícios. Por exemplo, a pessoa que é invejosa, ou seja, ela olha para o sucesso alheio e ela sente vontade, sente um desejo de que aquela pessoa ela caia, ela sucumba. Porque a felicidade do outro, as conquistas do outro a incomodam. Aquilo perturba, é como se fosse um ácido que incomoda. E aquela pessoa ela se vê escrava desse sentimento e ela quer prejudicar, ela projeta naquela pessoa negatividade, é o olho, aquele olho ruim, aquela energia ruim que quando vai na nossa casa desequilibra tudo. Né? Tem pessoas que são assim. Né? A pessoa que arma, que às vezes aperta nas nossas mãos, dá um sorriso, mas no fundo do coração ela quer o nosso mal. Então, essa pessoa, na verdade, ela sabe que isso não é bom, mas ela é escrava desse sentimento. Ela não consegue sentir a felicidade com a felicidade do outro. A pessoa, por exemplo, que se desequilibra, então, diante de uma dificuldade, diante de um problema, a pessoa se irrita, se enfurece, e grita, e briga, e às vezes agride o outro, verbalmente ou fisicamente, e depois essa pessoa fala: nossa, mas como que eu fui fazer isso? Como que eu fui me desequilibrar daquela forma? Esse desequilíbrio, na verdade, é uma forma de escravidão. Porque aquele que é bom, aquele que é senhor de si mesmo, ele consegue ter o equilíbrio. Ele escolhe o que ele vai falar. Ele consegue ter o equilíbrio, perdoar. Então ele é senhor de si mesmo, mas aquele que se irrita, ele perde o controle, ele não é senhor de si. Então ele é escravo. E assim com todos os nossos vícios, com as nossas dependências, a dependência das substâncias que causam prazer, o álcool, o alimento, ou outros tipos de substâncias, né? A ganância, o egoísmo, que é o pior dos defeitos que todos nós temos. O egoísmo é a mãe de todos os defeitos, que é o defeito que a gente precisa de mais combater nas nossas vidas, é o tal do egoísmo. Então essas chagas, Paulo de Tarso dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele diz assim: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque ele não
é escravo, ele é livre. O espírito livre, ele não se prende à matéria, ele não, mesmo no mundo espiritual, tem espíritos que eles ainda estão presos às paixões, à pessoa que ele amava, né? Ele fica ali atuando na pessoa. Então, tem tantos casos aí de obsessão. Então, nós levamos esses problemas para o plano espiritual. O nosso apego, ciúmes e por aí vai. Então, para finalizar, a verdade ela precisa de ser revelada gradualmente. Então Jesus ele nos deu, foi nos dando as revelações, está nos mandando a cada dia, à medida que nós vamos ficando preparados, nós vamos tendo condições, quando temos a verdade, quando vamos aprendendo, nós vamos tendo condições de termos deveres. Porque uma vez que nós conhecemos a verdade, nós passamos a ter a possibilidade de termos deveres. E Emmanuel ele descreve o dever da seguinte forma: dever é a região moral onde nós somos constantemente alertados pela consciência. O que é o dever? A pessoa, ela vai ampliando a sua consciência, ela vai conhecendo a verdade, o autoconhecimento. A gente precisa de se aceitar as nossas fraquezas, aceitar que todos têm problemas, têm dificuldades. O primeiro passo é a aceitação. E, posteriormente, a cura desses males. Progressivamente, nós temos que ir trabalhando a cura, medicamentando, usando os medicamentos espirituais para ir eliminando. Mas à medida que nós vamos crescendo a nossa consciência, o nosso entendimento, nós vamos assumindo deveres. O trabalho, né, a ajuda ao próximo, e por aí vai. E o dever, como diz ele aqui, é uma região moral. Então a consciência começa a apitar lá na cabeça da pessoa. Você tem esse dever aqui, você tem que cumprir isso aqui que você conheceu, essa verdade aqui que você recebeu, você precisa de cumprir. Então, esse é o papel da verdade nas nossas vidas, né? E que a doutrina espírita, nós possamos, na doutrina espírita, buscarmos a cada dia esse conhecimento, esse estudo, essas lições e os deveres também, porque Chico Xavier ele dizia que o Emmanuel falou uma vez com ele que a espiritualidade, olha aí, a espiritualidade, ela reconhece o valor de uma pessoa, o valor de um espírito, pelo trabalho que ele entrega à comunidade. Então, o critério que Chico Xavier foi ensinado a enxergar as pessoas é pelo trabalho que ela entrega, é pelo esforço que ela tem para ajudar. Então, se nós queremos chegar no plano espiritual felizes, com a consciência tranquila, nós precisamos de começar hoje nas nossas casas e posteriormente fora de casa. Bom, que Deus possa nos abençoar, que a reunião de hoje possa ter nos ajudado a todos. Nós agora vamos